Que privilégio estar aqui mais uma noite, mais um sábado, para a gente poder cultuar Deus juntos, estudar a palavra. Você que veio semana passada, sábado passado, você sabe que nós começamos uma série de mensagens nova, né? Então, no mês de fevereiro nós estudamos um pouco sobre resoluções, mas no mês de março nós estamos estudando sobre cosmovisão cristã. E para estudar um pouco sobre cosmovisão cristã, nós estamos contando ou estudando um pouco a grande narrativa bíblica, a grande narrativa do reino de Deus. E assim a gente está olhando para alguns pilares, para alguns pontos bem importantes daquilo que nós cremos, né, como cristãos, para que a gente possa aproximar nossa cosmovisão o máximo perto da cosmovisão bíblica. Muito bem. Nós estudamos e aprendemos um pouco que cosmovisão, ela é esse conjunto de pressuposições sobre o mundo que nos leva a decidir como interagir com ele. Nós vimos na semana passada que diversas pessoas olham para a mesma coisa, para o mesmo fato, de uma ótica, de uma forma diferente e reagem a ele de uma forma diferente, né? Por exemplo, a gente citou o sofrimento. Algumas pessoas olham para o sofrimento e falam, eu vou reagir com desespero. Outras pessoas olham para o sofrimento e falam, eu vou reagir com perseverança e entender que Deus está no controle. Então, esse é apenas um dos diversos exemplos que a gente pode citar aqui de realidades onde pessoas olham com óticas diferentes e entendem a sua realidade de uma forma diferente. Isso é a cosmovisão cristã. E nós, como cristãos, nós somos bombardeados constantemente pelo nosso próprio coração, nossa carne, pelas ideias que tem aí no mundo, ao nosso redor, enfim, para que a gente tenha um tipo de cosmovisão deturpada ou corrompida, um tipo de visão de mundo que não é a mesma visão de Deus. E a palavra de Deus nos encoraja a tentar ter a nossa cosmovisão ou a nossa visão de mundo mais parecido com a que Deus tem, com o que as coisas realmente são. Nós começamos estudando um pouco sobre a criação. Começamos estudando um pouco sobre a criação. E nós vimos um pouco lá em Gênesis 1, versículos 26, 27 e 28, aprendemos um pouco sobre como Deus nos criou de forma perfeita. Nós fomos criados de uma forma assim, bem especial. Nós recebemos esse grande privilégio de sermos representantes de Deus aqui no mundo, mas também recebemos a grande responsabilidade de sermos bons mordomos, de multiplicarmos e termos filhos e também de vivermos debaixo da vontade de Deus. Nós temos um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. Nós fomos criados de uma forma perfeita. Deus nos criou de uma forma perfeita, toda a sua criação foi perfeita. E quando Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, a gente vê isso lá em Gênesis 2, nós aprendemos que quando Adão e Eva foram criados, foram formados, primeiro Adão e depois Eva, eles eram assim perfeitos e eles não tinham pecado, eles não haviam pecado ainda, né? A gente sabe que eles pecaram, mas antes eles não tinham pecado, eles tinham uma comunhão plena com Deus. E tudo estava perfeito, né? Tanto a criação quanto a criatura, né? Adão e Eva, o ser humano, enfim, estava tendo esse relacionamento perfeito com Deus. Só que aí veio um problemão, o pecado, né? Acho que estou com um problema no passador. Se puder passar para mim, isso. Nós, então, vamos estudar nessa noite sobre a queda, ou qual o problema do mundo. Então, nós vimos que nós fomos criados de uma forma perfeita e essa perfeição toda teve um problema que foi a queda do ser humano. Então, Gênesis 3 nos mostra a queda do ser humano e o problema geral do mundo. Esse é o problema do mundo. Então, nós olhamos para o mundo hoje e nós não vemos a mesma perfeição que nós víamos em Gênesis 1 e Gênesis 2. Vocês têm acompanhado, por exemplo, essa guerra, esse conflito que tem acontecido ali na Ucrânia, entre a Ucrânia e Rússia. Você tem visto quantas mortes acontecem ali. E se você acompanha algumas outras guerras, você sabe que o Oriente Médio também está em constante guerras e conflitos, e eles têm passado por diversas mortes e dificuldades. Ou seja, o ser humano, ele tem entrado em conflito consigo mesmo em diversas situações. Isso é muito complicado e isso tem acontecido.
Você tem visto também que a terra tem sofrido a consequência do pecado. Você sabe que alguns anos atrás nós tivemos aquele tsunami lá na Indonésia, que inclusive foi no dia do meu aniversário. Eu acordei e vi aquele tsunami todo na TV e fiquei bem assustado, ainda era assim, adolescente. E quando eu vi tudo aquilo, fiquei muito assustado, mas aquele tsunami e tantos outros que aconteceram, terremotos, enfim, coisas, mostram como a própria terra, ela também geme e ela também sofre as consequências do pecado. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Nós olhamos para diversas outras situações, como a situação política no Brasil e em tantos outros lugares, e a gente vê tanta inimizade entre as pessoas e tantas discussões e, enfim, as pessoas não conseguem se dar bem, não conseguem se relacionar. A gente olha para as igrejas no Brasil hoje, e aqui no estado de São Paulo mesmo, na nossa cidade, nós vemos várias igrejas que não conseguem resolver os seus próprios conflitos, e enfim, acabam se dividindo, gerando outras igrejas, e as pessoas não se acertam. Quando a gente olha para a saúde, a gente olha para a pandemia que a gente está passando, ou talvez terminando, espero, mas tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos e toda essa tristeza que a pandemia trouxe para muitas famílias, enfim, o sofrimento, ele é uma realidade para nós. E ele é uma realidade por causa do pecado. Então, qual é o problema do mundo? É o pecado. Talvez você pense, o problema do mundo é a direita. O problema do mundo é a esquerda. O problema do mundo são as pessoas que discordam de mim. O problema do mundo é aqueles países lá no Oriente Médio. O problema do mundo é os Estados Unidos. O problema do mundo, enfim, você pode tentar bolar qualquer justificativa para o problema do mundo. Mas o problema do mundo é o pecado. O pecado é que causa tudo isso. O pecado que traz essa consequência da terra. E a gente tem esses problemas. A gente tem essa terra gemendo por causa do pecado. É o pecado que gera conflito no coração das pessoas, e o livro de Tiago nos fala sobre isso, e por isso que surgem guerras. É o pecado, a consequência do pecado que causa essas epidemias e pandemias e tantas coisas que nós colhemos em consequência do pecado. Mas o que é o pecado? O pecado é essa rebelião contra Deus. O pecado é essa desobediência a Deus, é a transgressão da lei. Mas o pecado é essa separação do homem de Deus. Então, o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam em perfeita comunhão com Deus, ali em Gênesis 1, Gênesis 2, mas alguma coisa em Gênesis 3 aconteceu e o trem saiu do trilho. E aí as coisas começaram a se desandar. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Nós vamos entender e aprender que o homem busca exaltação, mas ele alcança o quê? Autodestruição. O homem, ele busca exaltação, mas ele alcança autodestruição. Esse é o resumo do que acontece em Gênesis 3. E talvez o resumo do que tem acontecido desde então. Esse problemão que o homem arrumou para si mesmo, enquanto ele foi buscar a exaltação. Ele estava vivendo num lugar, num ambiente perfeito, perfeito demais. Mas ele foi buscar a exaltação. E ele encontrou autodestruição e os problemas começaram a surgir. Essa é a queda que a gente vai entender. Então eu gostaria de pedir para todo mundo abrir o livro de Gênesis, capítulo 3, podem abrir Gênesis 3, é onde a gente vai estar a maior parte do nosso tempo. Gênesis 3, a gente vai estudar sobre a queda do homem. Gênesis 1, Gênesis 2, toda a criação, todos os dias que Deus criou, todas as coisas. Gênesis 3, a queda do homem. Todos encontraram Gênesis 3? Esse é o mais fácil, a pregação mais fácil de encontrar, né? Gênesis. Muito bem. Então, para a gente entender um pouco do que estava acontecendo ali, você bem sabe que o nosso Deus criou todas as coisas do nada, do zero. E Ele criou os luminares, e Ele criou as águas, Ele criou os animais, Ele criou a vegetação, Ele criou tantas coisas belas, mas no 6º dia Ele criou o homem. Ele criou o homem, a partir do homem Ele criou a mulher, porque Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. E todos os animais tinham ali suas companheiras, seus companheiros, mas o homem estava só. Então Deus criou a mulher a partir da costela do homem. E então homem e mulher estavam juntos, o primeiro casamento ali da humanidade. E essa união era ali debaixo da vontade de Deus. E eles tinham um relacionamento muito bonito
entre Adão e Eva e Deus, né? Adão, Eva e Deus, e eles viviam esse relacionamento muito gostoso. Eles tinham um contato, conversas constantes com Deus, Criador de todas as coisas. E Deus colocou eles ali no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden tinha muitas árvores e muitos frutos, e Deus falava para Adão e Eva que eles podiam comer de todas aquelas árvores, que eles podiam se alimentar de toda aquela riqueza que ele colocou ali no Jardim do Éden, mas ele também disse uma coisa que eles não podiam fazer. Ele deu uma ordem para eles, e é aí que as coisas começam a se desandar. Então, para a gente começar a conversa, Gênesis 2, 16 a 17, diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A gente vai entender um pouco melhor o que é esse morrer que Deus estava falando aqui. Mas ele dizia que eles podiam comer livremente de qualquer árvore do jardim. Apenas uma eles não podiam comer. Então vem Gênesis 3, versículo 1 a versículo 5, que diz: Ora, a serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí, a serpente falou certo? O que Deus falou? Comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente diz: ele disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o que está acontecendo aqui? O que esses versículos nos mostram? Nos mostram primeiro um personagem, além de Adão e Eva, a serpente. A serpente aqui no caso estava sendo usada pelo próprio Satanás, diabo, para tentar Adão e Eva e fazê-los pecar. Então essa é a serpente aqui, o próprio Satanás, diabo, fazendo uso de confusão, mentiras, para fazer o homem e a mulher se afastarem de Deus. A gente já falou muito sobre isso aqui, e a gente já disse que é bem claro que a palavra de Deus nos ensina que as provações são colocadas por Deus no nosso meio, para que a gente se aproxime dele. Mas as tentações são colocadas para a gente se afastar de Deus. E é Deus quem nos tenta? Não. Quem nos tenta é a nossa carne, o mundo e o diabo. O diabo nos tenta porque ele quer nos afastar de Deus. É isso que ele quer. E é isso que ele estava tentando fazer com Adão e Eva. Então ele disse isso e ele começou já mudando a frase, né? Falando: vocês não podem comer de nada. Eva tenta ali corrigir um pouco ele, assim, mas por outro lado ela também adiciona algumas coisas. Ela diz que, olha, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus disse isso para ela? Que não podia nem tocar nesse fruto? Não, né? Mas ela foi acrescentando e foi ali já começando a cair na lábia de Satanás. Então Satanás fala: olha, isso que ele está falando para vocês não comerem, assim, não é tão ruim assim. Na verdade vai ser muito bom, um presentão para vocês. Vocês vão ser parecidos com Deus e vocês vão entender das coisas melhor. Então vai e aceita isso, abraça isso. Quando a gente olha para esse tipo de fala de Satanás com Eva, com certeza você deve ter lembrado de algumas situações onde você foi tentado por Satanás, ou pela sua própria carne, ou pelo mundo que te rodeia, onde o mundo, a carne e o diabo te falam: olha, vai, morde isso daqui, olha, experimenta isso, se entrega a isso, busca esse prazer, porque nossa, vai ser muito bom. As outras pessoas, o pessoal lá da igreja, a Bíblia, e talvez até o Espírito Santo aí no teu coração está falando que é melhor não. Mas olha, se você não experimentar, você vai se arrepender. E aí, por causa desse tipo de coisa, a gente acaba caindo em pecados que acabam nos escravizando, que acabam nos afastando de Deus. E é isso que Eva fez. Eva, ela deu brecha. Eva deu brecha e Adão também. Cadê Adão? Por que Adão não está lá com ela? Por que Adão não está lá dizendo: não, a gente não vai comer dessa árvore? Não, Adão já começou a ser omisso aqui.
e ele começou a não cumprir uma das funções que ele tinha que cumprir como sacerdote do seu lar, e Eva dando brecha, Adão dando brecha, o pecado começa a entrar. Quando a gente dá brecha, o diabo, a carne e o mundo nos tentam e nos fazem nos afastar de Deus. Assim a gente entra no texto em que nós vamos estudar nessa noite. Ele se encontra do versículo 6 ao versículo 19, e esse texto em si é propriamente a narrativa da queda. Então, esses primeiros versículos que nós lemos agora mostram a tentação chegando, né? A tentação chegando, o diabo colocando ali algumas dúvidas, talvez algumas curiosidades no coração de Eva, mas agora sim vai começar a queda do ser humano. Então, acompanhem comigo, Gênesis 3, versículos 6 a 19, e na leitura desse texto nós vamos aprender pelo menos duas coisas, ou dois blocos vão ser estudados. O primeiro deles é a queda em si, que o homem busca a sua exaltação. E o segundo deles é o castigo que o homem, que a mulher, que a serpente, que a terra recebem por causa desse pecado, por causa da queda. Então, nós vamos estudar sobre a queda, sobre como o homem busca exaltação e sobre o castigo, como o homem alcança a destruição. Ele não alcança a exaltação, ele alcança a destruição. Um breve parêntese, isso me faz lembrar de Filipenses 2, versículos 5 a 11. Vocês lembram desse texto? Filipenses 2, versículos 5 a 11, que mostra a humilhação de Cristo, que mostra como ele assumiu uma forma de servo e ele se humilhou, e ele serviu, e ele se sujeitou inclusive à morte. Esse é o exemplo que Filipenses fala que a gente tem que seguir. Não esse de Adão e Eva. Ao contrário de buscarem humilhação e serviço e pensar, Deus, me exalta quando for a tua vontade. Não, eles queriam controlar a sua própria exaltação, o tempo, o período, a forma, e eles buscaram exaltação. Só que quando a gente busca exaltação, o que a gente encontra? Autodestruição. Muito bem. A queda, o homem busca exaltação, versículos 6 a 13. Esse é o primeiro bloco que nós vamos estudar. Então, em primeiro lugar, no versículo 6, nós continuamos a ver um pouco sobre a tentação que Eva passa ali junto a Satanás. Então, versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Nossa, que problemão. O que esse texto nos lembra? Se você é craque de escola bíblica, você já conhece esse outro texto que mostra 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que o texto ali onde Eva passa nos mostra? Era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós somos tentados de formas inimagináveis. Se a gente abaixar a guarda, se a gente começar a deixar algumas brechas, Satanás, a nossa carne e o mundo nos pegam de diversas formas. Eles tentam nos atrair pelos olhos, eles tentam nos atrair pelo estômago, eles tentam nos atrair pelas emoções, eles tentam nos atrair pelo ego, pelo orgulho. Se a gente baixar a guarda e começar a satisfazer alguns desejos do nosso coração e buscar exaltação própria, buscar satisfação própria, o que a gente vai encontrar? Autodestruição. É isso que você vai encontrar se você dá brecha para Satanás, ou para a sua própria carne, para os seus desejos, ou para aquilo que o mundo tem te dito. Então, é isso que aconteceu com Eva. Eva, ela cedeu a esses desejos que tanto a sondavam, né? Então, o versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, eles já tinham comido do fruto proibido, e eles perceberam que estavam nus, eles começaram a sentir vergonha, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: mas quem lhe disse que você estava nu?
Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? O que acontece aqui? O ser humano, Adão e Eva, eles foram criados de uma forma perfeita e eles não tinham experimentado o pecado ainda. Mas eles tinham sim um livre-arbítrio. E eles podiam escolher ali e foi colocado na frente deles uma escolha. E eles escolheram desobedecer a Deus. Eles fizeram uma má escolha que atrapalhou toda a humanidade, inclusive a vida deles. E eles então cederam a essa tentação e perderam a sua inocência. Perderam a sua inocência e de fato se tornaram como Deus no sentido de que eles conheciam agora o bem e o mal. Eles conseguiam discernir isso, eles conseguiam agora olhar para a sua própria nudez e sentir vergonha porque estavam nus. Eles perderam a sua inocência e eles começaram, o coração deles já começou a borbulhar e começou a com certeza gerar ali muitos pecados, cobiças e tudo isso. A gente sabe que isso é verdade porque nós conhecemos os filhos de Adão e Eva. Nós sabemos a história de Caim e Abel e a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe que a história não foi muito favorável para Abel no sentido físico, porque ele foi morto. E a gente sabe que também não foi muito favorável para Caim, porque ele desagradou a Deus, ele foi um inimigo de Deus e ele recebeu a sua condenação. A gente sabe que quando o pecado entra na vida do ser humano, ele estraga tudo. Ele estraga os relacionamentos, inclusive de irmãos, Caim e Abel. Ele estraga o relacionamento de homem e mulher, ele estraga o relacionamento de pai e filho, ele estraga os relacionamentos no trabalho, ele estraga tudo. Inclusive ele estraga relacionamentos dentro da igreja. Quantas vezes nós já não vimos relacionamentos assim, conflituosos, relacionamentos quebrados dentro da igreja? E as pessoas se dividindo, e as pessoas não olhando mais na cara um do outro, ao contrário de se resolverem, ao contrário de buscarem a paz. Afinal a Bíblia diz, segue a paz e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, lá em Hebreus. Mas ao contrário, o ser humano ele dá lugar ao pecado, à própria cobiça, e ele gera conflitos na sua família, no seu trabalho, com os seus relacionamentos interpessoais, enfim. O ser humano, ele perdeu a inocência com o pecado. Ele perdeu a inocência e ganhou uma máquina de pecar. Uma máquina de pecar. O seu coração começou a se tornar cada vez mais criativo para desagradar a Deus. O coração do homem, ele começou a ficar sujo, podre, cheira mal. O coração do homem virou bem corrompido. E ele começou a gerar ideias para satisfazer os seus próprios desejos e desagradar o seu Deus Criador. É por isso que Adão e Eva se escondem, porque eles percebem a sua própria nudez e reconhecem e têm uma vergonha agora diante de Deus e se escondem de Deus. É por isso que Caim e Abel têm aquele conflito e Caim mata Abel e também recebe a sua punição. É por isso que nós vemos tantos conflitos no Antigo Testamento e no Novo também. A gente vê conflito na própria igreja de Filipe, na igreja de Corinto. A gente vê as pessoas brigando e tendo conflitos por causa do pecado. Porque quando o pecado entra, a gente perde a nossa inocência e a gente ganha uma máquina de criatividade para pecar. É isso que acontece com o coração humano. Então, aí começa a fuga deles. Então, a gente viu a tentação, seguida pela queda, porque eles decidiram ceder à tentação, eles decidiram desobedecer a Deus e por consequência disso, eles perderam a sua inocência e agora eles sim discerniam o bem do mal e tinham muita criatividade para praticar o mal no seu coração. Então eles começaram a fugir de Deus. E a gente vem para o próximo ponto, a omissão. Então versículo 12 a versículo 13 nos mostra: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Ela que me deu do fruto da árvore e então eu comi. Foi sua culpa, Deus, e culpa dela. Você me deu ela e ela me fez pecar. O Senhor Deus então foi até a mulher, perguntou para a mulher e disse: que foi que você fez, mulher? E ela respondeu: a serpente que me enganou, e eu que comi. Ou seja, o homem foi omisso e ele falou: olha, não foi culpa minha. Ele jogou a culpa para a mulher e falou: olha, eu não tenho culpa nisso, eu fui apenas assim, ludibriado, eu fui enganado, mas a culpa é dela. E aí foi falar com a mulher, e a mulher falou: não, a culpa também não foi minha. Que mal tinha eu, que tinha essa serpente aqui, e ela começou a falar comigo, e ela me enganou também. Ou seja, o homem e a mulher não admitindo a culpa, e levando a culpa para o outro lado, para as outras pessoas. Isso também é uma consequência do pecado. O pecado já estava começando a borbulhar no seu coração, e estava começando a fazer alguns efeitos.
E se você tem pecado no coração como eu tenho, você sabe que essa é uma tentação. Você talvez já passou por isso, onde alguém falou, olha, você não fez isso aqui como eu te pedi, talvez no seu trabalho, olha, você não mandou aquele e-mail, você não falou isso. Não, mas não foi culpa minha, foi culpa dele, foi culpa dela. Eu não recebi a informação direito, por isso que eu não consegui. Talvez no namoro, ou talvez com os seus irmãos na sua casa, quando o seu pai falava, olha, você já fez isso, por que você fez isso? Não, foi o meu irmão, foi a minha irmã que me fez fazer isso. Foi os meus amigos que são má influência para mim. Ou seja, a culpa nunca é nossa. E é isso que o pecado faz. O pecado causa autodestruição nos nossos relacionamentos. Ele causa autodestruição no nosso relacionamento com Deus. A mentira começa a entrar, o ego, o orgulho começa a entrar, os ciúmes começam a entrar e a omissão começa a ser atuante na nossa vida. Então, Adão e Eva passaram bastante por isso. E eles falavam que não era a culpa deles, mas era a culpa da serpente ou a culpa da outra pessoa. Então, isso foi a queda. Esse foi o pecado que Adão e Eva cometeram. Eles decidiram desobedecer a Deus e comer de um fruto que não era para comer. Eles não estavam passando fome, eles não tinham pouca coisa à sua disposição, eles não tinham assim pouca beleza para eles explorar. Não. O Jardim do Éden era perfeito. E lá no Jardim do Éden eles tinham árvores bonitas, árvores que davam frutos suculentos, e eles tinham tudo à disposição. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus, mas eles escolheram dar a sua atenção para uma coisa pequenininha que Deus não queria que eles fizessem, mas eles falaram, isso tão pequenininho é mais importante do que todo o resto. Eles cometeram essa tolice de darem a sua atenção por uma coisa passageira, por uma coisa pequena, por uma coisa sem importância, que atrapalhou o relacionamento deles com Deus. Eu não sei se você tem passado por isso, mas muitas vezes nós escolhemos dar a nossa atenção, dedicar a nossa atenção ou o nosso tempo para satisfazer uma coisa assim tão passageira, talvez numa área sexual, talvez assim um orgulho assim, talvez você falar alguma mentira ali que te exalta por alguns segundos dentro do pessoal, não sei, talvez alguns prazeres que você busca se saciar que são tão passageiros, mas que atrapalham o todo. Talvez quando você olha para isso, imaginem só uma pessoa que comete adultério, e ela tem todo o casamento dela de um lado, e tem talvez um pequeno momento ali, onde ela busca uma satisfação sexual, uma satisfação pessoal com uma pessoa fora do casamento. E aí ela olha para todo o casamento e as bênçãos que ele traz, e ela olha para aquele pequeno momento, e ela fala, vale mais a pena satisfazer o meu coração nesses poucos minutos, e estragar todo esse resto. Eu já contei aqui a história do cachorro da minha esposa que fica lá na casa dela, lá em Rondônia. E uma vez uma pessoa estava entrando na casa, a gente teve que guardar, teve que colocar o cachorro de lado para que ele não, para que a pessoa não sentisse medo dele, né? E então eu peguei uma migalha de pão e fui atraindo ele assim e coloquei ele na casinha dele. Por causa de uma migalha de pão, ele foi seguindo. Ele sabia que ele ia ficar preso, mas a migalha de pão foi muito atraente. E ele seguiu a migalha de pão, ele se moveu de acordo com o seu estômago, e a Bíblia fala sobre isso. Mas muitas vezes nós nos comportamos assim. Eva se comportou assim, e a gente se comporta assim. A gente dá mais atenção ao nosso próprio estômago, às nossas emoções, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da nossa carne, à soberba da vida. E a gente dá a nossa atenção e a gente arrisca uma vida inteira por causa de uma coisa tão passageira. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Foi a mulher que me deste, a serpente me enganou. Essa foi a resposta que eles deram para Deus. Bom, nós vamos ver agora esse segundo bloco, ou o castigo que eles receberam. Então eles passaram por tentação, por queda e por omissão, e agora Deus vai conversar com eles. Por mais que eles estão se escondendo de Deus, você bem sabe que não é possível nós nos escondermos de Deus. Não é possível nós nos escondermos da ira de Deus. Não é possível nós nos escondermos dos olhos de Deus.
E eles tiveram um encontro com Deus e tiveram que lidar com as consequências do seu próprio erro. Talvez você pense que o seu pecado, a satisfação pessoal ali não vai te causar muitas consequências. Talvez você ache que algumas mentiras contadas ali não trazem uma consequência tão grande quanto matar uma pessoa. Talvez olhar uma pornografia ali não te causa uma consequência tão grande como adulterar a sua esposa ou seu marido. Talvez você pense que esses pequenos pecados escondidos no seu coração, talvez o temor a homens, talvez o orgulho, o egoísmo, talvez esse tipo de coisa, a murmuração, elas não causam tantas consequências, mas olha, a recompensa do seu pecado vai chegar. Você vai ter que lidar com ele uma hora ou outra. Talvez alguns pecados trazem mais recompensas ou consequências ali momentâneas. Mas todos eles têm consequências espirituais. Todos eles. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. E é por isso que Adão e Eva, eles tiveram que encarar a morte nesse momento. Talvez eles não encararam a morte física nesse momento, mas uma morte espiritual já estava no seu coração. Eles agora tinham dias contados e o corpo deles ia apodrecer, como muitas outras coisas começaram a apodrecer no mundo. Eles possivelmente iam encarar um tipo de condenação eterna, uma separação eterna de Deus, que talvez eles não calcularam muito bem quando escolheram desobedecer a Deus. Isso é que está à frente do pecador quando ele escolhe desobedecer a Deus, em coisas pequenas ou grandes. Veja, Deus não tem comunhão, relacionamento com o pecado, assim, ele não gosta do pecado, ele quer santidade. E se você acha que você pode manter um relacionamento com Deus assim, com os seus pecados, ele me perdoou, e eu sigo em frente, a Bíblia fala, não abuse da graça. Não abuse da graça, não pensar só porque Deus me perdoou, eu vou viver esse estilo de vida satisfazendo os meus pecados, as minhas vontades e tudo mais. Porque se você está com esse tipo de pensamento, talvez você nunca foi salvo. Talvez você nunca entendeu o Evangelho e talvez você está observando ele de longe. Talvez você ainda não foi transformado pelo Evangelho, porque quando o Evangelho transforma, quando ele se encontra com você, ele transforma o seu interior, ele transforma a sua mente, ele renova a sua mente e você começa a se incomodar com o pecado. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Romanos 7, o apóstolo Paulo fala bem isso, que mesmo ele querendo fazer o certo, ele acaba errando, e mesmo ele não querendo errar, às vezes ele acaba cometendo o erro ou o pecado. Ou seja, isso é ainda constante na vida do homem e da mulher. Mas o pecado, ele não é mais uma regra, ele é uma exceção. Ele é uma exceção que ela é muito sentida pelo ser humano. Quando o homem e a mulher pecam, eles olham para o pecado com muito arrependimento e eles ficam assim tristes por causa do próprio pecado. Tem uma música que diz que feliz é o homem que já chorou ao perceber que é pecador. Feliz é o homem que já chorou ao perceber que é pecador. Porque quando a gente chora por causa do nosso próprio pecado, Deus nos dá a verdadeira alegria. Então você que está alegre ou busca as suas satisfações terrenas, você primeiro vai precisar passar por esse choro. Pelo choro de compreender que você tem vivido uma vida distante de Deus. Para que aí sim o seu coração possa receber a verdadeira alegria. Porque feliz é o homem que já chorou ao perceber que é pecador. Adão e Eva com certeza choraram, perceberam esse tipo de burrice ou tolice que eles cometeram. E eles vão perceber ainda mais com o castigo que eles vão receber de Deus. O castigo começa com a serpente. Versículos 14 e 15 diz: então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E aí vem o versículo mais importante. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu quero que você olhe para os versículos 14 e 15 como o versículo 14, uma condenação ao animal serpente, usado por Satanás. E o versículo 15 como o próprio Satanás, o próprio diabo, recebendo uma condenação que ia perseguir ele por todos esses anos. O versículo 15 é conhecido na teologia como proto-evangelho, como essa semente do evangelho sendo anunciada pela primeira vez.
E ele diz exatamente isso. Olha, Satanás, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio Satanás tentou a mulher e ele conseguiu afastar ela de Deus. O próprio Satanás conseguiu enganar e a mulher, ela teve tolice suficiente para aceitar essa tentação e desobedecer a Deus. Então, Satanás foi usado de uma forma assim, para ele foi uma grande vitória, afastar a mulher e o homem de Deus, porque depois ela deu fruto ao homem e ele também comeu. Mas, logo depois, o nosso Deus diz para Satanás, olha, você pode estar achando que isso é uma vitória, mas na verdade a sua derrota já está anotada. A sua derrota já está escrita, porque de um descendente dessa mulher, você vai ter que lidar com ele e ele vai te vencer. O descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando a Bíblia fala no proto-evangelho, nos versículos 15 de Gênesis 3, está se referindo a Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, que é descendente da mulher, assim como todos nós. Mas ele feriu sim a cabeça de Satanás. E ele de fato morreu como um sacrifício no nosso lugar, que a gente vai estudar melhor sábado que vem. Mas ele é a vitória sobre essa serpente. Ele é essa derrota que a serpente sentiu e que ela já viu anunciada, mesmo ela talvez assim comemorando como uma grande vitória. Poxa, eu afastei o homem e a mulher de Deus. Mas mal a serpente, ou mal o Satanás sabia que a derrota dele já estava anunciada, já estava escrita, já estava decretada e ele iria cair. E essa queda que nós vemos hoje, que nós estudamos hoje, ela é só o início de uma grande e belíssima obra de redenção que o nosso Deus Criador iria fazer aqui na terra. E essa belíssima obra de redenção, sendo realizada na plenitude do tempo, no momento certo, da forma mais bela, vai ser e foi a obra mais bela e bonita que exaltou a Deus, que nos salvou e que humilhou Satanás. Humilhou Satanás. Ele que buscava exaltação e de fato buscou, mesmo antes da queda de Adão e Eva, ele percebeu que ele só encontrou autodestruição. E a destruição de Satanás já está escrita. Ele e todos os seus demônios vão cair por completo por causa da vitória de Cristo ali na cruz. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso essa comemoração, ou breve vitória dele, na verdade, apenas estava mexendo ali com a sua cabeça. Mas ele viu em Gênesis 3, versículo 15, que o Salvador viria para derrotá-lo. Bom, Gênesis 3, versículo 16, nós vemos que uma outra pessoa também recebeu as consequências e um castigo pela queda ou pelo pecado. Deus tratou primeiro com a serpente, Deus tratou primeiro com Satanás, mas logo depois ele foi tratar com a mulher. E Deus fala à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ela dominará. Então, antes de tudo isso acontecer, a mulher não passava por esse sofrimento, por essa dor, assim como o homem, mas nesse momento ela recebeu parte desse castigo. Ela recebeu essa punição por causa do pecado dela. E a gente vai falar de uma punição ainda mais grave, que abrange tanto ela quanto Adão. E ela vai ter que lidar com isso. E nós temos que lidar com esse tipo de punição. Mas ela recebe a devida punição do próprio Deus no versículo 16. Versículo 17 e 19 é a vez do homem. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto, foi omisso, da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Esse é Adão, pó. E ele vai voltar ao pó por causa do próprio pecado. Então, Adão e Eva, eles precisam encarar a morte agora. Eles precisam encarar o sofrimento. Eles precisam encarar a dor. Eles precisam encarar o suor.
Então, talvez no começo ali, Adão trabalhava cuidando do jardim, né, e dando nome aos animais, mas agora ele vai ter que labutar, agora ele vai ter que trabalhar, agora ele vai ter que suar, porque senão ele não vai ter o seu alimento. Eva, ela vai ter dores de parto para ter e para gerar filhos. E a Bíblia nos ensina, e a gente viu no sábado passado, que é dever do ser humano ou da raça humana multiplicar e ter filhos. Mas para cumprir essa grande missão que nós recebemos, vai ter dor, vai ter sofrimento. Por quê? Por causa do pecado. Não foi porque Deus quis assim fazer com que o homem e a mulher sofressem assim da cabeça dele. Não, foi escolha do homem e da mulher em pecar que eles receberam essa consequência. Dores, sofrimentos, suor. E a própria terra também foi afetada. E a própria terra também recebe as consequências do pecado e geme por causa do pecado humano. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, porque você é pó, e ao pó voltará. Então fica a pergunta, o que a queda representa para toda a humanidade? Você observou aí toda a tentação, todo o processo de ceder à tentação, cair no pecado, fugir de Deus, ter vergonha, perder a inocência e receber esse castigo. Mas o que isso representa para nós? Nós estamos falando de Adão e Eva, seres humanos que viveram há muito tempo atrás, os primeiros que surgiram, que foram criados aqui na terra. Mas o que essa queda, o que essa história influencia na nossa vida? Bom, pelo menos de duas formas. Quando nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre pelo menos dois tipos: o pecado original e o pecado praticado, o pecado que você comete dia após dia. O pecado original e o pecado praticado. E eu gostaria de explicar melhor eles. Romanos 5,12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O que esses textos nos mostram? O que eles nos ensinam? Nos ensinam que por causa do pecado de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. É um pecado herdado. Nós recebemos esse pecado desde o ventre da nossa mãe. Nós já fomos gerados e formados em pecado por causa deles. A Bíblia fala que por meio de um homem entrou o pecado e a morte, mas também por meio de um homem veio a salvação. E é isso que nós vamos ver na semana que vem. Mas por meio de um homem veio o pecado e veio a morte. E por causa do pecado de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Nós já temos o pecado original no nosso coração. Mesmo sem cometer nenhum pecado, nós já somos pecadores. Nós já temos uma rebelião contra Deus. Nós já temos egoísmo, orgulho no nosso coração. Nós já temos uma inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. E você sabe bem isso porque com certeza você tem uma criança na sua família, algum bebê ou alguém assim bem novo na sua família ou de amigos. E você sabe que mesmo a criança com pouca idade, ela já tem egoísmo, ela já tem orgulho, ela já quer assim não compartilhar das coisas, ela já fica brava, ela já fica irada, e talvez essa criança só não quebra a tua cara, porque ela não tem força para isso, mas a vontade ela tem, porque a criança já nasce em pecado, por causa do pecado original. Todos nós nascemos em pecado e possuímos uma inclinação para o pecado. Mas temos também o pecado praticado. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Pois todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. É isso que Romanos nos ensina. Então, além de nós nascermos com o pecado original, com a inclinação de fazer o que é errado, de desagradar a Deus, eu e você continuamos escolhendo pecar. A gente continua escolhendo pecar, mesmo sabendo que isso nos afasta de Deus. Mesmo sabendo que isso desagrada a Deus, a gente mente, a gente tem um orgulho, a gente é egoísta, a gente cobiça as coisas dos outros, a gente tem inveja, a gente tem ira, a gente fala coisas que não deve, a gente agride as outras pessoas, a gente se preocupa só com nós mesmos.
porque nós continuamos pecando e fazendo coisas que não agradam a Deus. Esse é o problema do ser humano. Por isso, qual é a resposta para aquela pergunta? Qual é o problema do mundo? Qual é o problema do mundo? O pecado. Esse é o problema do mundo. Porque nós, com o nosso pecado, desagradamos a Deus, nos afastamos de Deus e provocamos a Deus. É isso que nós fazemos com o nosso pecado. Quais são as consequências? Somos separados de Deus, somos escravos do nosso próprio pecado e temos uma cegueira espiritual. O que isso significa? Nós, por causa do nosso pecado, nós fomos separados de Deus, não temos mais aquela comunhão que Adão e Eva tinham ali em Gênesis 2. Nós agora somos separados de Deus. Nós temos ideias opostas às ideias de Deus. A gente não consegue ter um relacionamento eterno com Deus por causa do nosso próprio pecado. Essa é a nossa realidade antes da salvação. Nós somos separados de Deus. Nós somos rebeldes e a gente não quer agradar a Deus, a gente quer agradar a nós mesmos. A gente é escravo dos nossos próprios pecados. A gente não consegue dizer não a nós mesmos. Talvez alguma tentação venha e a gente não é forte o suficiente para dizer não para nós mesmos. Olha que vergonha. A gente não consegue dizer não para nós mesmos. Que fracos que nós somos. Que fracos. A gente não consegue dizer não para a nossa tentação, dizer não para o nosso próprio pecado. A gente fica escravizado por causa dele. E os pecados do nosso coração, os desejos sexuais, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, guiam a nossa vida e nos prendem, não dão liberdade. A gente é escravo do nosso próprio pecado. Somos escravos dos nossos próprios desejos. É isso que acontece quando o pecado está na nossa vida. E nós temos uma cegueira espiritual. A gente não consegue entender as coisas. A gente não consegue entender o espiritual. A gente não consegue entender a eternidade. E é por isso que a gente tem tantas pessoas no mundo hoje fazendo o que querem da vida delas, mesmo talvez com a realidade eterna batendo na porta, e elas não entendendo que as atitudes que elas tomam, as decisões de vida delas vão impactar a eternidade. E elas preferem viver uma vida que satisfaz os seus próprios desejos por 50, 60, 70, 80 anos, mesmo que a eternidade está batendo na porta e elas vão receber uma condenação eterna por toda a eternidade. Algo com certeza muito maior do que essas boas sensações que nós temos nesses poucos anos de vida. A gente é cego espiritualmente por causa do pecado. Então, qual é o problema do mundo? O problema do mundo é o pecado. O homem busca exaltação, mas o que ele encontra? Autodestruição. Quando a gente busca satisfazer os nossos próprios desejos, é isso que a gente encontra. A gente só bate a cara no muro, a gente só bate a cara na parede. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Esse é o ensinamento que nós temos da queda, o que acontece em Gênesis 3. Essas são as consequências que nós, homens e mulheres, recebemos por já nascermos em pecado e por continuarmos praticando o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos escraviza, nos separa de Deus. Essa é a realidade. Quando a gente satisfaz os nossos próprios corações, os nossos próprios desejos. Talvez você está pensando, mas o que tudo isso tem a ver com o meu dia a dia? O que tudo isso tem a ver com Cosmovisão, que é a série que a gente está fazendo? O que isso tudo tem a ver? Bom, o entendimento errado em relação à queda. O entendimento errado em relação a tudo isso que aconteceu em Gênesis 3 e como que você foi formado, vai atrapalhar completamente a forma com que você enxerga o mundo, enxerga as pessoas, enxerga a si mesmo. Talvez pessoas que não compreendem a queda acham que são boas. Talvez pessoas que não compreendem a queda entendem que o problema do mundo é talvez uma visão política. Talvez as pessoas que não entendem a queda vão pensar que o problema do mundo é a outra nação e a minha nação precisa acabar com essa outra nação. Pessoas que não entendem a queda acham que elas têm mérito em alguma coisa e elas podem receber algum tipo de glória, algum tipo de coisa com as suas próprias ações. Elas acham que são boas e merecedoras de alguma coisa. Mas o que a queda nos ensina? O que a visão sobre a queda, sobre o pecado nos ensina? Que a gente não vale nada, que a gente não merece nada, a não ser a morte eterna, que a gente está completamente perdido, que não há uma solução palpável à nossa disposição aqui, coisas que eu posso fazer para solucionar esse problema. E tudo isso tem que nos levar a quê?
tem que nos levar a dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração diante de Deus e falar: Deus, você é a minha salvação. Você é a minha salvação. Você pode me reconciliar consigo mesmo. Você pode me salvar. Você pode me tirar da escravidão do pecado. Você pode curar minha alma. Você pode me ajudar a organizar essas emoções. Você pode me ajudar a dizer não à tentação. Você pode me ajudar, Pai. Esse é o Deus Salvador que a gente está falando aqui. Esse é o Deus que a gente estava cantando, que a gente orou, que a gente entregou esse culto, que a gente está entregando a nossa vida. E a gente faz isso por causa da queda. Não tem como a gente pregar e evangelizar e falar sobre um Salvador, sobre uma salvação, se a gente não entender o problema, se a gente não entender que nós precisamos de um Salvador. É muito bonito você falar que Deus é amor, que Deus é tudo isso, só que se você não falar que o homem peca e que o homem ele está longe de Deus, a pessoa não vai precisar, não vai entender a necessidade de um Salvador. Se você não entende que você é pecador, que você só peca, que o seu coração é podre, fedido, que o seu coração é sujo e que você só sabe fazer o que é mal, você não vai conseguir entender Deus, você não vai conseguir receber esse grande presente de Deus, aquilo que o Evangelho nos fala e que a gente vai estudar muito melhor sábado que vem. Mas primeiro, eu realmente espero, eu quero que todos aqui possam entender que nós somos pecadores, que a gente não vale nada, que o nosso coração é podre e que esse pecado nos afasta de Deus. E a gente não consegue solucionar esse problema. A gente entendeu qual é o problema do mundo. Mas qual será a solução deste problema? Por isso eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento, e que a gente possa ter um tempo de reflexão sobre o assunto, que a gente possa orar enquanto a banda vai ministrar mais um louvor. Mas eu peço que você realmente coloque o seu coração diante de Deus e fala: Deus, olha, me perdoa por achar que eu tinha mérito em alguma coisa, me perdoa por talvez não compreender exatamente quão podre eu sou, quão podre é o meu coração. Me perdoa, Pai, porque eu talvez não entendi direito tudo isso. Eu quero me ajoelhar diante do Senhor, eu quero me humilhar diante do Senhor, porque eu reconheço que só o Senhor é a solução. Só o Senhor pode me salvar, pode me tirar da escravidão do pecado, só o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra a verdade. O Senhor não mostra apenas aquilo que o nosso coração deseja ouvir. Não, o Senhor nos mostra o que o nosso coração precisa ouvir. Obrigado, Deus, porque a Tua história, ela é magnífica. A Tua história, Pai, ela é fenomenal. Tudo que já aconteceu, o que vai acontecer, o que o Senhor já prometeu, é tudo tão perfeito, Pai. Toda a história da humanidade, da criação, toda ela é tão perfeita e ela aponta para o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração e nos mostra a nossa condição pecadora. Obrigado, Deus, porque a gente tem a oportunidade de se humilhar diante do Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fala no nosso coração, nos humilha e tira todo esse mérito nosso e nos faz ir ao choro, para que possamos ser felizes enquanto choramos, ao percebermos que somos pecadores, para que então possamos receber a verdadeira alegria, para que então possamos entender e receber a verdadeira paz, para que então possamos nos satisfazer plenamente no Senhor, não nas nossas satisfações e desejos, mas no Senhor, Pai. Nos ajuda a entender o pecado, para que possamos entender ainda mais o Evangelho que nos salvou. Nos ajuda a entender a nossa situação enquanto pecadores, para entendermos a beleza do sacrifício que o Senhor fez no nosso lugar, Pai. Nos ajuda a entender a beleza que o Senhor fez ao enviar o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Uma morte que nós merecíamos por causa do nosso próprio pecado. Mas o Senhor morreu no nosso lugar, Pai. Deus, que o nosso coração saia daqui ainda mais grato, ainda mais apaixonado nesse Senhor, nesse Deus que teve a disposição de nos salvar, não apenas de nos criar, mas de nos salvar, Pai. Deus, que isso possa amolecer o nosso coração, que isso possa revelar a nossa própria podridão e que isso possa gerar uma disposição de ajoelhar diante do Senhor e te exaltar e te adorar como o Senhor é.
perfeito, criador, santo, amoroso, justo, misericordioso, um Deus perfeito e santo, que criou tudo perfeito e que nos encontrou e que nos salvou do nosso próprio pecado, Pai. Fala ao nosso coração, Deus, possamos derramar nosso coração diante de Ti.